Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final. E hoje eu tô aqui com a Gabi Xavier, do canal Gabi Xavier. Exatamente. Ela fala muito sobre anime. Se apresenta aí pro pessoal que não te conhece ainda. Então, eu sou a Gabi Xavier, como a Mikan falou no meu canal, eu falo muito de animes, mangás. E eu tô aqui hoje pra gente falar um pouquinho sobre isso também, né? Porque a Mikan também gosta muito de animes, e então... Hoje a gente vai ter recomendações de animes por Gabi Xavier. Vocês pediram muito pra eu gravar com ela. E o meu cenário tá diferente porque eu tô aqui no Rio de Janeiro. E eu chamei ela pra vir gravar aqui no Airbnb que eu tô hospedada. Então, muito obrigada por vir. Vamos lá, sua primeira recomendação de anime. Então, minha primeira recomendação de anime é algo que não muita gente conhece, embora quando eu indiquei isso no meu canal, muita gente acabou surgindo e falando, nossa, eu gosto muito, pouca gente fala que é Hajime no Ippo. Que é de boxe, né? É de boxe, é de esporte. E eu, sinceramente, nunca tinha assistido anime de esportes e eu nem costumo assistir. Então é algo que eu fui começar a assistir sem nenhuma expectativa e de repente me conquistou por várias coisas independente do esporte, do boxe em si. Porque você acompanha a história do Ippo, que é um garoto que, a princípio na história, é aquele loser da escola que é sacaneado por todo mundo. E daí ele, de repente, no momento acontecem várias coisas, sem entrar muito em spoilers, mas ele acaba entrando pra uma academia de boxe, se descobre lá. E ele é um garoto que ele vai se superando a cada momento. E, além disso, dentro da academia tem outros personagens que são muito bons, muito icônicos. E por isso a Takamura, que se você assiste Hajime, você vai conhecer, você vai saber quem é, ou se você assistir, você vai gostar muito dele, porque ele é muito engraçado, é um humor diferente do humor japonês convencional. É um humor mais de sátira, tem aquele humor um pouquinho mais negro, assim, mas é muito bom, mas é negro sem ser pesado, assim, é leve. E é muito uma história que você vai acompanhando, cada luta dele é diferente, cada jornada dele pra superar o lutador é diferente, e me fez gostar de assistir, por exemplo, hoje em dia eu assisto UFC, por exemplo, mas eu assisto... Nossa, por causa do anime? Eu acho que eu comecei, eu fiquei mais aberta pra assistir luta por causa do anime. Que legal. O anime de shonen esportivo é sempre muito legal por causa disso, porque ele te faz gostar das regras do esporte, assim, fazer entender um pouco mais. Então, por exemplo, eu sou super assim com os Slam Dunk e com Kuroko no Basquete, porque, cara, eu fiquei viciada e eu nem gosto de basquete, sabe? Só que aí eu comecei a entender um pouquinho. É lógico que, gente, a gente sabe que normalmente as regras não são 100%, não, com certeza. que as coisas que são feitas às vezes não são perfeitamente possíveis, mas esses animes, eles com certeza incentivam a gente a buscar um pouco mais sobre os esportes, né? Entender eles um pouco melhor. É o que eu falei, ele abriu a minha visão pra talvez começar a assistir algo. Boxe, por exemplo, o boxe na vida real, sem fora do anime, não é toda aquela interação e é muito menos ativo do que aquela trilha sonora, os tempos que 10 segundos demoram um minuto inteiro no anime. É tudo, porque você tem um pensamento, você tem alguém na plateia assistindo. É um pouco até exagerado demais nesse anime, no caso. Mas mesmo assim, ele me fez ver que talvez seja algo mais interessante. E pra além disso, as histórias, o background do que acontece fora da luta é muito interessante. As lutas são legais? São muito boas. Mas o fora, o crescimento dele a cada etapa, e é um cara muito humilde, que ele, desde o início da história dele, ele tem um crescimento muito bom. E os personagens que acompanham ele são todos muito interessantes e bem construídos. Então não é aquela história que de repente tem um ar com um personagem que você fala, pô, que saco, né? Esse aí é muito chato, focar nele. Não, então é um grupo muito bom, muito sólido. E que assim, o mangá, ele hoje já tem mais de 1000 capítulos, ele é publicado desde 89. Sim, é muito antigo. Muito antigo. Eu sempre tive preguiça um pouco por causa disso. Pois é, eu, por exemplo, não acompanho. Já comecei a comprar o mangá, mas mesmo assim eu não consigo, porque é muita coisa. E mesmo no mangá ele não finalizou, não chegou numa luta específica que você quer muito desde a primeira temporada. Mas o anime tem 3 temporadas, ele tem muita coisa pra você acompanhar, independente de não fechar tudo. Porque eu acho que não interessa, por exemplo, você acompanhar aquele personagem específico até ele ser o grande campeão do mundo, do universo. Você vê a evolução dele, exatamente, né? Até onde ele chega. Exatamente. Se acabasse, por exemplo, do nada, teriam coisas que você não viu ainda, que seriam um pouco tristes de não acompanhar. Mas mesmo assim, o resto, a construção, o caminho, a jornada já é boa por si só. Então, super recomendo Hajime no Ippo se você ainda não assistiu. E o próximo que você vai recomendar é um filme, é um anime, mas é um filme também. Isso, é um filme animado que chama Wolf Children, de 2012, e ele é muito famoso e muito amado no Japão. E assim, o que eu acho bom desse filme é que não é tão conhecido pra cá, assim, não mesmo. Eu, por exemplo, Wolf Children, por mais que eu tenha visto em listas e tal, é um que eu ainda não assisti. Tá na minha listinha faz tempo, só que eu ainda não consegui ver. Pois é, eu também me surpreendi, assim, eu vi recomendações lá de fora, falei, não, vou parar e vou assistir, de repente até já recomendei no meu canal. Por que me surpreendeu? Porque é algo diferente. Não, se você pensa assim, talvez em anime, se você não é muito de assistir animes e pensa que sempre vai ter lutas e emoções, não é. É um filme mais linear, é uma história mais contemplativa, cheia de sentidos figurativos, os nomes dos personagens têm sentidos na história, porque assim, você acompanha a história de uma personagem, a Hana, que ela teve uma relação com um homem que ela descobre logo no começo, isso não é nenhum spoiler, tá no título. O cara, ele tem o sangue do instinto lobo japonês, ele é uma espécie de homem-lobo. Eu não chamaria de lobisomem só porque lobisomem tem essa formação ocidental diferente do que ele é. Mas ela tem 2 filhos com esse cara e depois, por algum motivo, ela tem que cuidar deles sozinhos, e você acompanha durante todo
o filme a jornada dessa mãe normal, tendo crianças que têm sangue do lobo instinto japonês e passando por todos os dramas. E não pensa que é algo clichê, tá? Porque realmente é um filme muito poético, com uma linguagem que você vê também o crescimento daquela mãe, das descobertas frente à sociedade japonesa contemporânea e das crianças se descobrindo também, porque elas são diferentes e cada uma delas são diferentes uma das outras. E cara, o Japão tem toda essa questão com os Hafle, né? Com as pessoas que são de etnias misturadas. Exatamente. Então, é uma coisa assim, que se você se interessa por cultura japonesa, pode ter muito a ver. É lógico, eu tô falando sem assistir, baseado no que você falou. Faz todo sentido. Mas o Japão tem uma questão muito séria com as pessoas que vêm de etnias misturadas, filhos de brasileiros com japoneses lá sofrem muito. Então, acho que é um paralelo legal também, se você se interessa por cultura japonesa. Legal. É algo que eu não tinha pensado, mas faz todo sentido, com certeza. Porque é um filme que ele traz muitas simbologias atrás, os significados. E talvez realmente você pegar esse pensamento que existe da sociedade japonesa hoje frente a essas miscigenações e como eles tratam as pessoas de lá, faz total sentido dentro da história. Mas eu recomendo, se você gosta de histórias que são desses estilos mais lentos, mas com um design muito bonito. É um design que as pessoas comparam muito com o do Miyazaki mesmo. As cores e as luzes são muito bonitas e os traços, eles fazem sentido na composição da história em si, justamente porque eu acho que é pra ser algo mais de poesia, de contemplação, de você assistir, pensar e se ver no drama, na história, e não é algo necessariamente pra você chorar, tá? Tem muita gente que quando eu comentei sobre isso no meu canal falou, eu chorei muito, eu acho que você pode chorar, mas não necessariamente, é algo pra você pensar mais e se entreter e entrar na história de um pouquinho de cada um desses 3 personagens principais, que é a Han, os filhos dela, a Yuki e o Ame, e entender a colocação deles ali, o crescimento, e eu acho que o final é surpreendente, pelo menos pra mim. Eu quero muito assistir. Eu acho que o final ele surpreende. Você espera que o que vai acontecer ali é algo totalmente diferente do que no final acaba acontecendo. Eu só queria comentar que o diretor de Wolf Children, que é o Mamoru Hosoda, ele também dirigiu um outro filme, que é o Menino Monstro, que tá na Netflix até hoje, eu acho. Não sei se já assistiu. É muito legal também, é totalmente diferente, outro clima, outro tipo de linguagem, de roteiro. Esse diretor, inclusive, é um diretor que é bom ficar de olho, porque ele é um dos diretores aí que tem crescido bastante nos animes. Ele é um cara que tem se destacado muito e ele já fez, sei lá, Tokyo Kakeru Shoujo, sabe? Filmes que são bem conhecidos e vale a pena ficar de olho no que ele vai fazer de próximo. Exatamente, ele tá ganhando cada vez mais prestígio lá dentro e justamente sendo comparado, claro que num nível muito menor, mas várias vezes já com o Miyazaki. Sempre tem, as pessoas sempre comparam com o Miyazaki. Ele é a base ali. Eu acho que é que nem, sei lá, todo filme que sai, um filme legal que as pessoas acham inovador, será que é o novo Cidadão Kane? Então assim, no anime o que acontece é todo mundo pensar, será que se compara com o Miyazaki? Será que se compara com o Tezuka? Porque são os caras que inovaram e tal. Assim, não precisa, sabe? É verdade. Ultrapassar, eu acho que ambos podem ser relevantes, coisas, mas a comparação sempre é inevitável, não tem o que fazer. A minha terceira dica é um anime que veio do mangá do Togashi, Yoshihiro Togashi, que é a camiseta dela, inclusive. Exatamente. A minha é de Yu Yu Hakusho e todo mundo que assiste meu canal sabe que o meu anime favorito é Yu Yu Hakusho, mas como eu tava até conversando com a Mika antes, como Yu Yu Hakusho é conhecido de muita gente que assistiu Manchete e tal, tem uma outra inserção nesse universo das pessoas aqui no Brasil, eu queria trazer um outro título, que é Hunter x Hunter, que talvez não necessariamente todo mundo, que principalmente tá fora desse universo de anime, conhece e tal, que é uma outra história muito boa também, diferente, embora eu acho que tem algumas semelhanças na construção. Eu acho com que tem várias semelhanças. Só que é tão bom. É tão bom. É muito bom. Hunter x Hunter é um anime que eu tenho assistido e quem me acompanha no Twitter, eu sempre posto Hunter x Hunter, por que faz isso comigo? Porque muita gente me recomendou por muito tempo e eu demorei muito. Eu fui adiando, porque é aquela coisa, né? Anime, mais de 100 episódios. Dá preguiça. Esses tempos, assim, quando eu era mais nova, eu não ligava, mas hoje em dia eu penso, pô, o tempo que eu vou gastar vendo um anime tão grande assim, eu vejo outros 5 ou 6. Eu vou contar um segredo que as pessoas no meu canal sabem, nem todo mundo. Quando eu pequena, eu negligenciei Naruto totalmente. Pra pegar hoje e voltar e assistir e terminar, nossa, gente, dá uma preguiça aqui no fundo da alma. Sim. Naruto, eu acho que pra começar agora, acho que vale mais a pena ler o mangá, sabe, direto. Pois é. Ou ver o Narutinho e tal. Muita gente ama o Shippuden, eu não vi o Shippuden. Então muita gente recomenda o Shippuden, exatamente. Então, mas porque realmente talvez a história tenha ficado melhor, os riscos são maiores e tal. Só que eu via muito o Narutinho quando era criança. Criança não, adolescente ali, novinha. E aí teve a época dos fillers de Naruto, que foram 2 anos de filler no anime e o mangá continuando e tal. Já tava na época do Shippuden no mangá, só que o anime lá pra sempre, filler. Eu larguei mão e foi meio que uma época que eu parei de me interessar por Naruto. Então quando começou o Shippuden,
não ligo, não quero. Não quis mais assistir. Eu só fui voltar pro Naruto lá quando foi acabar o mangá, que aí bateu uma nostalgia. Eu peguei desde o primeiro episódio do mangá, do primeiro capítulo, e li tudo. Entendi. Naruto inteirinho. Aí que eu finalmente vi o final da história de Naruto. Mas o anime, depois do primeiro episódio do Shippuden, que eu vi só pra ver como era, eu não vi nada. Então de repente, em algum momento quando eu parar, centrar, eu vou pegar o mangá mesmo. Mas enfim, Hunter x Hunter, ele é um anime que... Primeiro, existem mais de uma versão do anime, da adaptação em anime do mangá. Porque o mangá existe desde 98, mas ele já foi adaptado em OVA, de um episódio, OVA de 30 episódios, um de 99, que muita gente me disse que prefere de 99 que 2011. O anime serializado de 99? Sim. Muita gente prefere porque fala que tem um clima melhor, embora de 2011 a 2014, que é o que a gente tem, a última adaptação que a gente tem, seja mais fiel. E complete mais, vai até mais pra frente do que o mangá já avançou. E conta a história de um garoto, principalmente focado em um garoto chamado Gon, o Gon Freaks, que é um garoto que mora numa ilha, ele é muito... um garoto que super segue os seus instintos. Sim, e ele... super bonzinho. Exatamente. Acho que ele é muito verdadeiro pra além de ser bonzinho, sabe? Ele é muito espontâneo. Então ele desarma muitas vezes as pessoas porque ele fala o que ele pensa. E ele tem um senso de moral muito grande, mas pra além de tudo ele é totalmente sem filtro, né? Ele é sem filtro. Essa é uma palavra muito boa. É sem filtro. Pois é. E ele começa a jornada dele pra virar um Hunter, que é assim, literalmente falando, é um caçador de recompensas, mas se você for assistir, ser um Hunter é muito mais que isso, tem várias gradações e coisas diferentes. Meio que eu entendi o Hunter como uma pessoa que tem um status diferente na sociedade, assim. Ele é meio que uma pessoa, um assassino de elite, um lutador de elite, ele ou algo assim. Ele tem licença, literalmente, pra poder matar, pra poder usar os poderes dele pra fins quaisquer. Ele pode ser um guarda-costas, mas ele também pode ser um caçador literal, assim. Ele pode ir atrás de animais, ou ele pode caçar tesouros, ou ele pode simplesmente fazer um estudo lá dele, uma pesquisa muito louca. E é um Hunter mesmo assim. Exatamente. Então tem muita coisa. Se você assistindo, você vai descobrindo vários tipos de Hunters diferentes. E o Gon quer ser um Hunter porque ele quer seguir o que o pai dele, que ele não conheceu, ele foi criado na Ilha da Baleia ali, sem ter conhecido o pai, mas ele sabe que o pai foi um Hunter e vive sendo um Hunter. E ele, desde pequeno, ele quer que chegue o momento dele finalmente poder fazer o teste pra ser um Hunter, então. E aí que você começa a acompanhar a história dele, pelo teste, que é muito complexo, difícil, e acompanhando a história dele no começo, principalmente com outros 3 amigos, aí um formatinho de quarteto no início, que lembra muito o Yu Yu mesmo. Com certeza, que eles se encaixam no perfilzão mesmo. Pelo menos o básico, assim. Depois você vai vendo que destrinchando é um pouco diferente, mas o perfil básico desses dos 3 personagens que acompanham ele é muito parecido com o do grupo do Yu Yu. Mas o que eu acho legal de Hunter x Hunter é que ele tem vários arcos, e os arcos, eles não são necessariamente uma cronologia certinha, que você vai sempre acompanhando o mesmo grupo, que sempre o principal vai estar na mesma posição. Às vezes, eles abandonam personagens ou vilões, que são muito bons, que vilões não são unilaterais, né? Os vilões de Hunter x Hunter têm várias camadas. Mas às vezes o vilão, que de repente é muito expressivo nesse primeiro e segundo arco, ele some no terceiro e não tem problema. E aí faz uma apariçãozinha rápida em outro. Eu acho muito legal isso que eles fazem mesmo, assim. Tem arcos que o Gon e o Killua, que são considerados protagonistas mesmo, eles praticamente não fazem nada. Exatamente. Isso não é ruim, eu não tô falando, eles não fazem nada, que coisa ruim. É legal porque dá o holofote pra outros personagens. Sim, e que tem personagens com histórias tão interessantes quanto. Assim, o quarteto, que é o Gon, o Killua, que esses dois, principalmente melhores amigos, estão muito juntos. O Kurapika e o Leório, eles têm histórias dele mesmo. O Leório, que é um pouco mais deixado de lado à frente. Mas assim, o Kurapika tem uma parte da história dele que você quer acompanhar ele. Tudo bem se você não acompanhar os outros tanto assim. Eu acho legal esse desapego aos personagens, sabe? Você não precisa... exatamente. Você não é... Ai, meu Deus, e agora? O Gon não aparece faz tantos episódios. Não, porque a coisa que tá acontecendo é tão interessante que você pensa, tá, beleza, depois eu vejo o Gon. Exatamente. Tá tranquilo. E eu acho assim, pra você que talvez já tenha ouvido falar dessa obra e as pessoas comentam que ela é muito... Não Hunter x Hunter, é Yato Yato, porque... Yato, com porque certeza. no mangá que existe desde 98, o Togashi, ele para muito, ele recentemente voltou e parou de novo quando finalizou o volume 34. Eu tô muito triste, porque foi exatamente essa época que eu comecei a acompanhar. Tá rolando, né? Aí anunciaram o hiato de novo, pois é. Durou. Inclusive assim, porque eu queria falar que o anime, ele dá uma fechadinha, tá? Até pra você saber, ele não termina exatamente em aberto. Tem várias coisas que você fala, pô, não contou com ele, não contou várias coisas. Realmente, não vai contar porque nem o mangá avançou tanto assim. Mas ele dá uma certa fechada numa coisa que você tá esperando muito acontecer. Mas acho que é bom você assistir de qualquer forma. Primeiro que a gente tem sempre a esperança que o Togashi continue, né? Que ele volte
pare de jogar Dragon Quest. Gente, mas desde que você leu o mangá de Yu Yu, que foi antes de Hunter x Hunter, e você vê nos entre as histórias, os comentários dele, ele é meio doido, assim, ele faz uns comentários meio loucos, ele tem umas paranoias, não sei, acho que ele é meio doido mesmo. Tadinho. Mas eu adoro as histórias dele. Mas eu acho que Hunter x Hunter é bom porque tem lutas muito boas. Eu comentei isso num vídeo que eu falei de Hunter x Hunter no canal, que eu acho muito bom porque a construção do poder que existe no mundo é muito boa. É muito boa, exatamente. Quando eles apresentaram o Nen pela primeira vez, eu achei que foi muita exposição, sabe? Eles só explicaram assim, nossa, meu, eu nunca vou entender isso, também não. Porque você só fala um monte de palavras em japonês aí, não tô entendendo nada. Depois, tudo que eles apresentam, que eles jogam em você, vai sendo mostrado. Exatamente. E você já sabe exatamente o que é En, o que é Nen, o que é Eren, o que é Hatsu, o que E você vai entender também se você assistir, não tem problema. E uma coisa que eu acho muito legal do Hunter x Hunter também é que esse poder não é um poder muito apelativo. Porque você tem os personagens, mesmo às vezes os personagens mais fortes de todos, eles não vão ter um poder tão forte assim, sabe? Sem limites. Sem limites. Eles não vão, sabe? Que nem o pessoal brinca que o Goku solta um pum e explode o universo, sabe? Eu fiz a comparação com a questão de poderes de Dragon Ball no meu vídeo falando sobre o Hunter x Hunter. As pessoas acharam que eu tinha odiado. Gente, eu não odeio Dragon Ball, é só uma Dragon comparação. Ball é muito legal. É só pra mostrar o que o Hunter x Hunter faz de diferente. Não quer dizer que um esteja certo e o outro esteja errado. É a proposta de um é diferente do outro, mas assim, valorizando o que eu acho muito legal que o Togashi tenha colocado uma construção tão bem feita e complexa e explicada que você vai realmente vendo os exemplos disso acontecendo depois do uso dos poderes e tão balanceada. Na verdade, nesse mundo, qualquer um pode ter esse poder. Você vai entender como ele pode adquirir e como que ele se manifesta, por que existem diferenças na manifestação, tudo isso é muito bom. Então, por isso, por boas lutas, por uma animação de 2011 que eu acho que tá muito bem feito o design também. Sim. Personagens que são muito carismáticos entre os teoricamente mocinhos e os que são vilões também. Tem um vilão que é incrível num dos arcos, foi o último arco que você assistiu, inclusive. Nossa, sim, eu chorei muito. Eu também com tudo chorei que aconteceu. Muito. Mas eu acho que vale sim muito a pena ver Hunter x Hunter. Sigam essa recomendação dela, por favor. Vai ter aqui na descrição o link pro vídeo que ela falou de Hunter x Hunter. E eu não sei se esse vídeo aqui agora vai sair depois ou antes do meu sobre Hunter x Hunter, que eu fiz um de primeiras impressões. Dupla recomendação. Então, se você veio do futuro, o link com certeza vai estar aqui, mas se ele ainda não saiu, vai sair em breve, aí você fica de olho no canal. Gabi, queria agradecer muito por você ter vindo aqui. Obrigada. E vai conhecer o canal dela, vai estar linkado aqui na descrição também. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, se no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.